Olá, bem-vindos a mais um programa Eleições 2024, onde trazemos notícias, bastidores e informações sobre as eleições deste ano. E para debater sobre o pleito, sobre as novidades e principalmente sobre as últimas pesquisas, recebemos mais uma vez nossa parceira de sempre, a presidente do Instituto Ideia, Cila Schumann. Cila, tudo bem? Oi, boa tarde, André, boa tarde, Clara, boa tarde todo mundo. E mais uma vez, para me ajudar a conduzir essa conversa, esse bate-papo sobre eleições, recebo Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem, Cila? E quem nos acompanha Oi, também, boa Clara. tarde. E antes de começar a discutir, principalmente sobre o último Datafolha e as últimas pesquisas dessa semana, vou pedir para você que está nos acompanhando para curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, familiares e se inscrever no canal da Exame, porque até a eleição, temos aí menos de um mês, teremos muitos programas, muitas informações, muita notícia sobre as eleições. E para começar, gostaria de perguntar para a Cila, a gente está gravando na quinta-feira, dia 12 de setembro, e hoje foi divulgado um novo Datafolha. E nesse Datafolha, ele teve uma grande mudança em relação à última pesquisa divulgada na semana anterior, onde a gente tem o atual prefeito Ricardo Nunes despontando na liderança numericamente com 27%. Na sequência, a gente tem o deputado federal Guilherme Boulos com 25%, e o influenciador Pablo Marçal, que aparecia empatado tecnicamente tanto com Nunes quanto com Boulos, ele agora aparece isolado na terceira posição com 19%. Assim, a pesquisa está fresca, a gente está gravando logo depois da pesquisa, mas eu queria que a Cila destacasse para a gente assim, o que essa pesquisa demonstra. Outras pesquisas que foram divulgadas já mostravam uma recuperação, se a gente pode chamar assim. A gente até falou no programa anterior do Nunes, logo depois do início do horário eleitoral, já são 12 dias de horário eleitoral, e o Nunes está crescendo. Então, como que você analisa, como que você observa esse Datafolha divulgado, Cila? Então, André, acho que são alguns pontos, né? O primeiro que eu queria destacar é que não teve uma reviravolta, né? Eu já li assim alguns analistas dizendo reviravolta. Não teve uma reviravolta, teve evolução das pesquisas da semana anterior para essa. Depois eu explico por quê. A segunda coisa que a gente vê a campanha fazendo efeito, né? A campanha tem o seu porquê. Se não tivesse o porquê, os eleitores votariam sem campanha. Não é? A campanha ela serve para informar os eleitores, para fazer a propaganda, para fazer a persuasão. Então, a campanha tem efeito. Não é que, né, tem alguns momentos da história em que a agenda da sociedade está tão definida que a campanha tem menos efeito. Então, vou citar aqui 2018. Havia uma agenda da sociedade ali de mudança no Brasil. Então, a campanha fazia menos efeito por conta disso. Nessa eleição de São Paulo, a gente não tem uma agenda da sociedade nem de mudança e nem de continuidade. Não é? A gente não tem o eleitor definido, portanto, o eleitor está atento ao que vai acontecer na campanha para se definir. E o que a gente tem de resultado agora é muito dessa definição, e a propaganda eleitoral, ela realmente começa a fazer efeito com 2 semanas. A primeira semana, como a gente tem conversado aqui, é uma semana muito de apresentação dos candidatos, cada um dizendo ali o que veio, e na segunda semana já começa o que a gente chama de tiroteio, né? Já começam a dialogar com as outras, né? Seja por ataque, seja por comparação. E é o que a gente viu nessa semana que passou, e aí, evidentemente, que o prefeito atual, que tem mais tempo de televisão, está tendo uma vantagem nisso. O Pablo Marçal, que não tem nenhum tempo de televisão, está sentindo, mas não é só por isso. Acho que na continuidade do programa a gente vai conversar do porquê desse cenário que a gente tem hoje. Tá certo, Cila. E até repercutindo também outro dado do Datafolha foi sobre a rejeição que ele mostra, né? O Marçal cresceu, até vou olhar um pouco aqui na minha colinha, ele tem 44%, foi um crescimento de 6 pontos, o maior índice na comparação com outros candidatos, porque na Datafolha anterior, que foi divulgada na semana passada, ele já estava à frente, mas com 38%, né? Então, por isso essa diferença de 6 pontos para agora 44%. E
ele, já na semana passada, ele ultrapassou o Boulos, que até então, nas pesquisas Datafolha, vinha à frente com a rejeição. E eu queria entender com você, Cila, o que explica, o que você atribui, a gente já conversou um pouco disso na semana passada, mas agora a gente tem esses dados mais concretos, né? O que isso sinaliza para a campanha do Marçal? E até um outro dado que eu vou chamar a atenção, a gente vinha deduzindo, né, que provavelmente a rejeição dele era maior, principalmente entre o eleitorado de mulheres. Mas a gente, nesse Datafolha, mostra que essa rejeição dele é de 42% entre homens e 45% entre mulheres. Então, tá bem equilibrado. Queria entender com você, então, esse dado, Silo, o que explica, né, esse aumento de rejeição do Marçal, ultrapassando o Boulos, que era o que vinha até então com a maior rejeição. O Boulos tem uma rejeição por ser um candidato de posições, né? Então, ele é um candidato da esquerda, ele é um candidato que tem um histórico e é conhecido. Então, quando o candidato é conhecido, as pessoas gostam ou deixam de gostar, é o caso dele. O Marçal não era conhecido, então ele entrou como uma coisa nova, ninguém desgostava dele porque ninguém sabia quem ele era. Na medida que a campanha vai evoluindo, as pessoas tomam conhecimento da história dele, ações dele, e aí passam né, e ele é esse tipo de candidato muito polêmico, ame ou odeie. Então, eu atribuo muito a rejeição dele a isso. Com relação ao gênero, né, quer dizer, essa divisão, acho que o que mais chama atenção para o Marçal e essa incapacidade dele de subir é que o voto dele é um voto masculino. Então, mesmo que a rejeição dele seja equilibrada, o voto ele não conquista, ele não está tendo a capacidade de conquistar votos entre as mulheres. Então ele fica muito, como a gente chama, nichado, né? Ele está dentro, né? Ele não conseguiu sair dessa bolha que ele mesmo criou, né? Desse eleitor mais radical, masculino, de maior renda, de maior escolaridade. Então ele está ali, ele virou um candidato dos homens mais ricos de um determinado local da cidade. Então, o que ele teria que ter feito para subir? Ele tinha que ter ampliado, mas ele não tem mostrado na campanha essa disposição. Pelo contrário, né, ele continua radicalizando e, inclusive, né, criando polêmica ali, né, acho que a gente vai falar disso no 7 de setembro, criando polêmica entre os prováveis eleitores dele, né, os eleitores onde ele tem potencial, que são os eleitores que votaram em Bolsonaro. Veja, Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo em 2022, né, ele teve 500 mil votos, quase 500 mil votos a menos do que Lula, mas ainda assim ele teve ali mais de 46% dos votos na cidade de São Paulo, portanto, é um eleitor importante. Mas o Marçal não soube lidar com esse, né, ele se colocou como um candidato, inclusive, para assumir o espaço de Bolsonaro em alguns momentos, né? E isso não foi bem visto, e acho que o auge disso foi realmente no 7 de setembro. Para quem não lembra, ele chegou no final da manifestação e fez como se fosse uma manifestação própria, né? Ele saiu correndo na avenida, disse que foi impedido de subir no carro de som, enfim, criou ali um caso à la Marçal, mas o Bolsonaro não achou nenhuma graça disso, tumultuou inclusive no momento em que o Bolsonaro estava falando. Então, não achou a menor graça ali. Eu acho que realmente as coisas, diria que azedaram entre Bolsonaro, Marçal e os apoiadores mais próximos do Bolsonaro, né? Acho que todo mundo deu ali, tirou o pé do acelerador. O Bolsonaro não entrou ainda na campanha do Nunes, mas acho que já deixou bastante claro que na do Marçal ele não vai embarcar, né? Então, isso também cria ali uma dicotomia para o eleitor do Bolsonaro, que fala, bom, então não é ele o nosso candidato, é o outro, né? E a presença muito importante do governador Tarcísio, que é um representante desse lado da força, também acena para o eleitor mais conservador de que o conservadorismo está indo com Nunes. Então, acho que ele, enfim, não teve uma boa semana. Além disso, não teve mais debate. O Marçal cresce. Quando tem debate, ele faz os recortes do debate. Então, esse ato aí
sem debate, que, enfim, não foi proposital, mas aconteceu, ele perdeu o palco, né? A gente vai ter debate agora, né? Proximamente, acho que ele conta com isso. Ele também, no último programa, a gente comentou muito sobre a ida dele a El Salvador, né? Tinha uma expectativa de que ele fosse lá conhecer a segurança, que ele fosse lá encontrar o buquê, né? Ninguém sabia, porque ele cria esses enredos. E no final, né, ele não trouxe alguma coisa muito significativa dessa viagem. Então, eu diria que foi uma semana bastante perdida para o Marçal. Acho que ele perdeu a semana aí desde do nosso último programa e perdeu uma semana na campanha. Campanha, gente, é sobre gente, tempo e dinheiro. São essas três coisas que, né, a mobilização, o tempo e o quanto de recursos você tem. Eu diria que ele perdeu aí, talvez acho que ele ganhou uns recursos, né? Tem os empresários apoiando ele, todo dia tem notícia disso, mas não se compara a partidos que têm fundo eleitoral, gente. A própria campanha do Guilherme Boulos recebeu aí, na semana passada, uma grande injeção do PT nacional, né? Então, a gente está falando de outra dimensão de recursos. Agora, com relação a tempo, eu diria que o Marçal perdeu aí uma semana de campanha. E até sobre o que aconteceu no 7 de setembro, né, que você comentou, você relatou mais ou menos o que aconteceu, a Datafolha, ela até reflete um pouco disso, porque o Marçal, ele caiu, teve uma redução do percentual de intenções de votos entre as pessoas que votaram, entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele aparecia com 48 na rodada da semana passada, e agora ele tá com 42, enquanto o Nunes cresceu, tava com 31, foi para 39, eles estão empatados dentro ali da margem de erro. Então são duas, você já respondeu um pouco o porquê o Marçal desidratou, né? Ele foi até colocado ali como pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro tentando fazer um ato político, chegando depois, tinha que ter chegado antes, foi colocado essas questão de talvez ele estava tentando se aproveitar do ato para conseguir angariar votos, isso não pegou bem no entorno, e até figuras do bolsonarismo falaram isso nas redes sociais, mas o que explica o crescimento de Nunes entre esse eleitorado? Você acredita que tem a ver muito com a atuação do governador Tarcísio de Freitas na campanha? Você até citou isso já. Mesmo sem o Bolsonaro estando ativo, e notícias saíram nessa semana que talvez ele não fique tão ativo aqui em São Paulo nesse primeiro turno. Então, o que pode explicar essa ascensão, assim, esse crescimento do Nunes entre esse eleitorado que até então estava receoso de apoiá-lo, de decidir votar nele, mesmo com o apoio formal do ex-presidente Bolsonaro? Tem duas questões que eu queria comentar aí na sua pergunta. A primeira é que você vê um alinhamento de ideologia, de linha política, né? Em São Paulo, a gente sempre teve o campo azul, o campo vermelho. Então, você vê os eleitores do Nunes se acomodando no que a gente chama de campo azul, já que o campo vermelho ele é ocupado já por Boulos, ninguém tem dúvida disso, né? O campo vermelho é o Boulos, o campo azul agora, né, que estava um pouco ali dividido, a depender de como você olhasse o resultado das pesquisas, ele passa a ser mesmo do Nunes. Então, acho que isso tem menos a ver com a presença de Bolsonaro, com o Bolsonaro dizer, ou o Tarcísio dizer que ele é o candidato, porque isso, como se diz em francês, ça va sans dire, né? Quer dizer, já acontece de qualquer jeito. Agora, o que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito interessante também, é um pouco essa máxima, essa ilusão de que o grande líder tem que entrar na campanha para que as pessoas votem. Não é bem assim, né? Quer dizer, o fato do Lula estar na campanha, do presidente Lula ser apoiador do Boulos, claro que quando ele vem pedir voto, quando ele vai para um comício, quando ele faz uma peça de televisão, ajuda, mas não há dúvida de que o Boulos é o candidato do Lula. E eu creio que, a depender, né, de como evolua essa campanha, e se ela continuar evoluindo da forma como está, o eleitor do Bolsonaro vai se alinhar ao Nunes
independente do que diga o Bolsonaro. Claro que se o Bolsonaro dissesse que ele não é o candidato, como ele tem dito com relação a Marçal, claro que atrapalha, mas a entrada ou não de Bolsonaro na campanha, ela é um pouco mais sutil em termos de comunicação, né? Ela, né, tem uma sutileza aí do que o eleitor entende. Eu acho que para jornalista, para notícia, né, para tudo isso, isso são fatos muito importantes, mas para a opinião pública, ela vai se alinhar com quem realmente ela considera que é o conservador, que é o mais à direita, ou que não é o esquerda, né? E essa campanha, eu acho que a tendência dela, desde o início, teve o fenômeno Marçal que embaralhou tudo, mas ela já era uma campanha do incumbente azul versus o vermelho Boulos, né? Ela já se configurava assim. Acho que a presença do Marçal é que deixou tudo bastante confuso na cabeça de todo mundo, né? Porque realmente são fenômenos que são difíceis de avaliar mesmo, né? Porque eles vêm, né? Eu estava vendo agora, desculpa eu dar uma curvinha aqui, mas eu estava vendo agora, antes de entrar no ar, e a gente estava conversando, né? Eu estava vendo uns filmes no TikTok sobre... Eles fizeram uma música do Donald Trump falando sobre os gatos e cachorros que estariam sendo comidos pelos imigrantes haitianos. Então tem essa dancinha lá, enfim, virou um meme, né? Óbvio. Agora, a própria campanha do Donald Trump postou isso. Isso é uma lógica completamente diferente da campanha tradicional anterior. Já, né, isso seria uma coisa contra ele, né, se você fosse pensar na campanha tradicional. Na campanha de hoje, em que o engajamento é importante, você faz da brincadeira a seu respeito alguma coisa que também engaja os seus eleitores. E nisso o Marçal é muito melhor, muito superior aos outros nessa campanha, né? Ele sabe essa linguagem, ele tem a linguagem do coach de internet, é o que ele é, né? Então, ele, né, o cara que vende curso, que vende solução pela internet. Então, esse é o candidato, ele domina muito mais do que todos os outros. E então, por isso é que havia ali uma dúvida de que, será que um candidato assim dá certo? Né? Acho que era um pouco um experimento ali. Mas a gente está vendo, né, eu não me lembro se foi no programa anterior ou há 2 programas, que eu considerava que ele tinha crescido muito rápido, né? Então, esse crescimento muito rápido e no início da campanha, né, ele cresceu antes da campanha eleitoral entrar na TV. Seria muito difícil ele manter isso. Eu acho que um candidato como ele, se tivesse crescendo numa reta final, por exemplo, poderia sim surpreender. Porque aí viria alguma coisa ali que ninguém estava esperando, mas as campanhas conseguiram se organizar para enfrentá-lo. Acho que nos debates ainda não, né? No último debate a gente viu que foi um debate onde os candidatos tradicionais controlaram um pouco mais, mas no final o Datena mordeu a isca, como a gente se fala, né? E o Marçal saiu de novo vitorioso dentro da lógica dele. Vamos ver os próximos, né? Quer dizer, acho que os candidatos também estão aprendendo a lidar agora, né? Voltando para os Estados Unidos, a gente viu uma candidata ali que sabe lidar com Donald Trump. Não tinha aparecido ninguém ainda que soubesse lidar com o fenômeno do Donald Trump. Agora a gente viu uma candidata que soube. Então é uma questão de aprendizado, né? É uma questão de adaptação aos novos tempos dos líderes diferentões, digamos. Sim. Antes da Clara passar para uma pergunta do Boulos, enquanto a gente estava entrando no ar, a gente pediu um posicionamento aqui da campanha do Nunes, né? A gente pediu das outras campanhas ainda, mas a gente não recebeu. Mas, basicamente, a campanha do Nunes, como já vem comemorando outras pesquisas, comemorou, disse que recebe com muita humildade, que vai continuar se esforçando para dialogar com o povo de São Paulo e que o que importa são as transformações reais na vida das pessoas, né? Isso significa que a pesquisa foi muito positiva para o Nunes, né? As últimas, até hoje a gente teve outra pesquisa também, que também colocou o Nunes na frente, além do Datafolha. Então, o momento para o Nunes você falou que o momento do Marçal foi uma semana talvez perdida. Para o Nunes, ele conseguiu aí avançar. E só para acrescentar, desculpa.
Desculpa, Sila. É que eu e o André, a gente tem acompanhado a questão da gravação, né, de uma participação do Bolsonaro no horário eleitoral do Nunes, em agendas públicas aqui pela cidade, mas veicularam recentemente que a campanha do Nunes está um pouco voltando atrás e vendo que os resultados do horário eleitoral, da divulgação da gestão do Nunes na prefeitura e o apoio do Tarcísio tem sido suficiente para ele se recuperar. Então, se te parece também acertada essa estratégia, pensando no que o André também trouxe da posição da campanha diante da pesquisa, Sila. A gente conversou, né, no último programa sobre né, acho que o dilema maior da campanha do Nunes é realmente o uso do Bolsonaro, né, porque ao mesmo tempo claro que traz votos, enfim, claro que é um apoio muito importante. De outro lado, nessa construção inicial dele também poderia ou tirar votos ou dar uma demonstração até de fraqueza, não é? Porque ele poderia ser um candidato com muito padrinho e pouco estofo, né? Então, eu acho que o timing também de trazer apoios, ele é muito bem organizado dentro de uma campanha, dentro da estratégia de campanha. A entrada do governador ela é mais comum, porque o governador está muito mais dentro das eleições municipais, mas a entrada do Tarcísio com o discurso que ele teve, aí sim foi uma entrada, digamos, emergencial ali para dizer, né, que o Boulos era a entrada no jogo para o Marçal. Então, ele posicionou bem, normalmente seria, eu imagino, uma declaração muito mais administrativa ou de apoio mais comum. Mas o que eu queria acrescentar com relação às boas notícias para o Ricardo Nunes, porque a gente normalmente olha muito mais para a corrida, né? Quer dizer, para a pesquisa estimulada, que é essa que dá a manchete dos jornais. Eu gosto de olhar muito para outros, né? A gente falou aqui da rejeição, que é muito importante, mas tem mais 2 dados na pesquisa que eu considero bastante importantes para o Ricardo Nunes. O primeiro é que ele começou a subir na espontânea. A espontânea é aquela pesquisa em que você não mostra uma lista de candidatos. Então, isso quer dizer que ele está ficando mais conhecido. Um problema do prefeito, apesar dele ser o prefeito, ele é desconhecido e continua desconhecido. Então, o fato das pessoas já lembrarem o nome dele é uma questão muito positiva para ele. E a outra é a avaliação da administração dele, porque para um incumbente é fundamental que as pessoas avaliem bem o governo para quererem continuar com aquele governo. O Ricardo Nunes entrou na campanha com uma avaliação bastante, não diria que baixa, mas falta ainda para ele que as pessoas reconheçam o trabalho que ele está fazendo e melhorem essa avaliação. Então, o que a gente viu aqui foi uma transferência do regular para o bom e ótimo e uma diminuição ainda muito dentro da margem de erro, mas uma diminuição do ruim e péssimo. Então, esse movimento, para ele, é um movimento fundamental para um prefeito que quer a reeleição. Sem isso, muito difícil um prefeito ou um governador ou um presidente serem reeleitos. Então, isso também isso é um resultado muito objetivo da propaganda eleitoral. Não se faz isso sem a propaganda eleitoral, sem a campanha. Então, isso quer dizer que a campanha realmente está funcionando. E sobre até aproveitando, a gente quer falar sobre o deputado federal Guilherme Boulos, que aparece aí com 25% no Datafolha, empatado com o atual prefeito. A gente recebeu o posicionamento da campanha dele. Ele até valoriza, aproveitando a sua deixa, ele valoriza que Boulos lidera na espontânea o Boulos tem 20%, e a campanha dele valoriza isso, e valoriza que na estimulada eles tiveram um crescimento de 2 pontos ali dentro da margem de erro, e valorizam que eles estão a caminho, rumo ao segundo turno, e falam também que a pesquisa mostra que São Paulo está reagindo ao que ele a campanha chama de extrema-direita, no caso da candidatura de Pablo Marçal, que teve uma queda, né?
Eles também valorizam que o Boulos cresceu entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos, né, os mais pobres, em relação à semana anterior. Então, eles falam que ele está conseguindo conquistar a confiança das periferias. E, assim, a agenda do Boulos tem sido realmente nas periferias. Ele tem ido em Perus, tem ido em vários bairros. Citei Perus porque eu era de lá, está na minha cabeça fresco. Mas ele foi em vários bairros nas últimas semanas. E eu lembro que no último programa, você tinha falado sobre, eu até tinha questionado, né, se ele estava numa queda, você falou que era mais uma harmonização, ele estava harmonizando porque ele já era bem conhecido, e que talvez nas próximas semanas, nessa semana agora, ele aproveitaria o enxoval da vice, da candidata vice, a Marta Suplicy, para tentar realmente trazer esse eleitorado mais pobre, né, porque ele tem um percentual ali alto entre as pessoas que o ensino superior completo, centro expandido ali, pessoas com uma renda um pouquinho maior. Como que você está vendo essa semana, enquanto o Nunes teve uma semana positiva, o Marçal uma semana perdida, como que você está vendo do Boulos? Ele realmente ainda continua jogando ali em tentar suavizar a imagem dele, pensando para um segundo turno? Então, como que você está vendo? Esse crescimento entre os mais pobres é realmente algo que se pode recuperar, apesar do Nunes ainda ter uma fatia maior desse eleitor? Isso é fundamental para o Guilherme Boulos, ele tem que crescer entre os mais pobres. De fato, a presença da Marta Suplicy, a agenda dele estão concentradas ali. Eu já vi pesquisas públicas ali por região, ele cresceu na Zona Leste, por exemplo, que é um lugar onde tem muitas obras dela e onde é muito importante de crescer. Então, a campanha dele, nesse sentido, também está tendo efeito. Com relação ao que você disse, dele tentar ficar menos radical, acho que é um movimento que ele precisa fazer por conta dessa rejeição dele, por conta de procurar atrair eleitores indecisos. Vamos lembrar que a gente ainda tem 35% de eleitores indecisos na espontânea, em torno de, a depender da pesquisa, mas é muito eleitor ainda para ser conquistado, e vai ganhar essa eleição quem conquistar esses eleitores, porque você tem ali todos no mesmo, todos com a capacidade de ir para do turno, para ver, não, você mais para o meio. Então, na campanha, a gente desse cenário todo que a gente vê, às vezes fala, não, o presidente Lula tem que entrar mais na campanha, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito comum em campanha essas crises, né? Como eu sempre falo para vocês, de quem já fez muita campanha. Me parece que o caminho que o Boulos está fazendo nesse momento é bastante eficaz. E ele teve a sorte, digamos, de que ele não precisou bater no Marçal, né? Ele deixou essa tarefa para o Ricardo Nunes, que usou uma parte ali do seu latifúndio de horário eleitoral para fazer isso, e ele não precisou fazer isso. Então, ele está aproveitando também bem ali o que ele tem dele, falar da Marta, falar das propostas dele, né? Ele tem falado bastante de propostas, né? Ele não tem para mostrar algo que ele já tem entregue, mas ele tem para mostrar. Então, ele tem entrado agora, né? Pelo que eu entendo da campanha dele, realmente o foco dele é a saúde, que é um dos maiores problemas, né? Uma das maiores demandas do eleitor. Ele tem atacado o Ricardo Nunes nesse tema, ele tem mostrado proposta dele para esse tema. Então, eu enxergo uma campanha bastante estratégica e objetiva ali. Não acho que ele está perdendo tempo também, não. Acho que ele está realmente falando com esse eleitor mais pobre e falando sobre problemas que para o eleitor mais pobre interessam. Agora, Sila, a gente está com uma curiosidade para entender o papel do Datena, né? O desempenho, na verdade, do Datena ao longo das últimas pesquisas, porque a gente viu ele se desidratando, perdendo votos. Às vezes, em algumas pesquisas, a Tabata assume a dianteira no lugar dele. E a gente teve alguns institutos apontam que parte dos votos do Datena vão para o Nunes ou para o Boulos, mas eu queria entender com você, a partir do momento que ele desidrata, ele perde votos, para quem pega, quem puxa esses votos do Datena, Sila, assim, para onde estão indo, né?
Olha, os votos do Datena, eles são votos de um eleitor popular, não é? Então, eu acho que a presença dele atrapalha muito o crescimento do Boulos nesse eleitorado. Mais do que roubar voto, eu acho que atrapalha o crescimento. Ele tem muito voto evangélico e ele tem voto no tema da segurança. A Tabata é uma candidata que tem batido bastante, acho que a temática da Tabata é educação e segurança. Ela tem falado de roubo de celular, que é um tema dentro de segurança que importa muito para o eleitor e aonde talvez a prefeitura possa dar uma resposta, ao contrário de outros temas de segurança, mas o Datena, ele não tem aproveitado, eu diria, nem a campanha analógica, nem a campanha de televisão, nem a campanha de rua. Ele tem menos agenda do que os demais candidatos. Ele próprio dá algumas declarações no sentido de que ele poderia desistir, mesmo quando ele desmente que vai desistir, ele acaba agendando esse tema. E quando o candidato ele se posiciona dessa forma numa campanha, o eleitor também perde a confiança. Agora, de qualquer forma, gente, voltando para o início, esta é uma campanha, na minha visão, desde o começo eu falo isso, entre o incumbente e o seu opositor, que é o Boulos. Então, muito difícil para outros candidatos crescerem, como é o caso de Datena, Tabata e outros. O que aconteceu aí foi um fenômeno dentro de um vazio. Mas eu acho bastante... É uma campanha muito difícil de você crescer quando você já tem dois campos muito estabelecidos, um candidato muito conhecido, que é o Boulos, e um candidato que tem a máquina, que é o atual prefeito, e que é o candidato da continuidade. Então, nesse tipo de campanha é bastante difícil aparecer outra alternativa. A gente falou muito sobre a divisão ali de votos entre os apoiadores de Bolsonaro, entre Nunes e Marçal, mas quando a gente principalmente olha esse Datafolha que foi divulgado nessa quinta-feira, o Boulos ele tem a maioria dos votos dos eleitores do presidente Lula, 48%, mas o Nunes tem 19%, Tabata tem 11%, o próprio Marçal aparece com 5%, Datena tem 6%. O que para você explica esse eleitor que, sim, talvez não seja lulista ou petista, não seja não tem uma ideologia forte, Votou em Lula em 2022 por uma opção ali, o Lula indo mais ao centro. Essa talvez é a explicação para essa transferência de votos automática, que assim, a campanha do Boulos, quando a gente conversou com eles, inclusive, eles apostam muito nisso, que num provável segundo turno eles consigam repetir o desempenho do Lula em 22 na cidade de São Paulo, mas a gente está vendo que as pesquisas não mostram que essa transferência é automática. Como você falou, não necessariamente a figura do Lula vai fazer isso. Então, o que pode ajudar o Boulos nesse processo de tentar pegar esses votos que o padrinho político dele teve em 22, só que estão com Tabata, Datena, o próprio Nunes? É muito interessante isso que você traz. Em primeiro lugar, porque a gente fala de polarização, e o mundo está polarizado, todas as campanhas são polarizadas. Eu não vejo uma polarização nas campanhas municipais. O que eu vejo são duas visões, o que sempre ocorreu. Então, são duas visões de como você usa os recursos, onde você aplica os recursos, qual é a sua visão de mundo sobre os grandes temas, e isso difere o campo vermelho do campo azul. Isso não significa uma polarização dos extremos, não é isso que eu enxergo nas campanhas municipais desse ano. E aí você vê os eleitores flutuando entre candidatos que, na nossa cabeça, às vezes, estão em oposição absurda. Como que um eleitor pode querer votar no Nunes, mas pode também querer votar no Boulos? Ou como que uma segunda opção de um eleitor do Boulos pode ser o Nunes? Por isso, porque os eleitores ainda estão entendendo o que é melhor para a cidade. A eleição municipal é muito sobre a cidade. Eles querem saber quais são as propostas, no final das contas, quem vai ser um melhor prefeito para a cidade. E é dessa forma que eles flutuam entre um e o outro. Quando você vai para o segundo turno é uma batalha de rejeição histórica, sempre.
é uma batalha de rejeição, porque aí sim você não está votando no candidato que você acredita que será o melhor, você está votando contra o candidato que você acredita que será o pior. E aí sim, figuras como Lula, Bolsonaro, aí eu acho que eles têm um papel muito maior na conversa, porque aí realmente você determina esses dois ladismos de uma campanha eleitoral. E Sila, agora você comentou que é uma nova semana, com perdas para o Marçal, uma recuperação do Nunes, mas não dá para falar em reviravolta, como cravaram alguns jornais. Eu queria entender com você se esse é o momento, então, de alguma forma, das campanhas reverem suas estratégias, porque o que a gente acompanhou após a viralização, né, o fenômeno do Marçal, principalmente após os debates, foi um uso desses espaços oficiais para formulação de cortes e distribuição nas redes sociais. Será que e depois, com o tempo, as campanhas reagindo a isso, aí a gente teve o debate na TV Gazeta com uma postura mais mais de enfrentamento ao Marçal, de embate ao Marçal no debate, a campanha da Tabata fazendo os cortes, direcionando acusações que rondam o candidato e o partido dele, assim também tem feito o Nunes, enfim. Será que a partir do momento que talvez Nunes e Boulos se consolidem como os principais, o incumbente contra o opositor, essa seja a marca nesse primeiro turno aqui em São Paulo, é a hora das campanhas reverem essa estratégia e mirarem talvez mais pro prefeito ou Boulos, enfim. Como que você avalia isso, Sila? Até antes de você responder, eu acho que a candidata que pode representar isso pode ser a Tabata, porque hoje ela é a principal figura que se coloca contra Marçal, além do próprio Nunes, mas ela coloca o rosto, né? Então, será que a campanha dela pode entender que talvez seja a hora de atacar mais o Nunes, atacar o Boulos? Como que, acho que, só complementando, se a Tabata poderia ser essa figura? Bom, para deixar claro, quando eu falo que não houve uma reviravolta, é que essa tendência já estava estabelecida. Então, tem notícia, claro, nessas novas pesquisas, porque apontam que teve realmente, né, o que a gente previa de alguma forma, o que estava se dando aconteceu, não é? Acho que seria uma reviravolta se realmente o Marçal virasse um tsunami, aí eu consideraria uma reviravolta ou a Tabata crescesse, alguma coisa desse tipo, né? Não, acho que a gente está aí num cenário bastante, enfim, controlado, eu poderia dizer assim, né? Agora, com relação à sua pergunta, eu creio que não, eu acho que as campanhas, elas estão na estratégia, né? Eu acho que o que de pior pode acontecer para uma campanha é ela sair da sua estratégia. E me parece que a campanha do Nunes está com uma estratégia correta, que ele está crescendo, e a campanha do Boulos também faz uma campanha de oposição ao Nunes. Então, eu não vejo aí grandes mudanças. O que talvez, né, o que certamente vai acontecer é que a campanha do Nunes não vai precisar gastar mais tanto tempo com o Marçal. Né? Então, se isso realmente ficar seguro, né, ainda não é seguro, veja, mas ficando seguro, a campanha pode gastar menos tempo com ele e aí gastar mais tempo com o Boulos ou com o próprio Nunes. Né? O Boulos, acho que continua na estratégia dele, que é o seu candidato de oposição. A Tabata, aí eu não tenho claro né, o que ela vai fazer. Eu entendo que o objetivo dela é crescer na campanha. Né? Acho que, de novo, é uma campanha bastante difícil a dela para ficar competitiva. Acho que ela cresceu bastante como imagem a hora que ela enfrentou o Marçal, mas não cresceu em intenção de voto exatamente porque esse espaço não está disponível. Né? A gente tem que ver o que vai acontecer agora, se o Marçal realmente vai dar mais uma desidratada ou não. Né? Eu falei para vocês no último programa que uma dificuldade que tem é quando o candidato começa a cair, porque ele tem que estabilizar para depois voltar a crescer.
né? Quando o candidato começa a cair, a tendência dele é cair mesmo. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer com ele, se o eleitor dele vai dar um voto útil para o Nunes, né? Então, se esse eleitor bolsonarista vai acabar saindo dele e indo, né, ou voltando, digamos, né, para esse lugar do Nunes como voto útil. Isso eu acho que a gente ainda tem que ver as próximas pesquisas, enfim, acompanhar o cenário, ainda tem bastante campanha pela frente para saber o que vai acontecer ali com o Marçal, ou se ele vai ter uma capacidade, né? Agora, o Marçal tem sofrido muito com a questão jurídica, né, gente? Porque, assim, o que ele vinha fazendo é bastante heterodoxo, digamos, em termos de campanha. Agora mesmo, essa semana, há uma denúncia de que posts dele estão sendo impulsionados por terceiros. Não pode, né, gente? Campanha, posts da campanha, qualquer ação da campanha tem que ser feita pelo CNPJ da campanha, não existe isso. Pode ser ele estimulando essas pessoas, ou pode ser pessoas que não conhecem a regra querendo ajudar, né? Os famosos aloprados de campanha, que em toda campanha aparecem, né? Mas tudo isso vai prejudicando, vai minando não só a reputação dele, quanto o esforço dele de continuar candidato, porque se ele vai cometendo mais irregularidades, mais o eleitor também vai se preocupando, será que esse cara vai conseguir assumir se ele ganhar, como é que é? Então, né, toda essa aura aí de processos, né, que o Marçal vem enfrentando com relação à campanha dele, eu acho que também o atrapalha muito. Eu acho que o que a gente tem que ver é se ele, né, eu acho que se ele conseguir manter esse eleitor que eu chamo de bolsonarista raiz, né, porque a gente, enfim, usa algumas nomenclaturas só para tornar mais fácil de compreensão, mas que é um eleitor mais radicalizado, que acha que a política não traz resposta, que a política tradicional não traz resposta, que a gente tem que inventar alguma coisa nova, enfim, se ele conseguir manter esse eleitorado, que é um eleitorado ali de 15, 16, pode chegar a 19, né, que é esse bem mais radical. 19 eu não diria que ele vai conseguir ter, mas se ele ficar ali acima de 2 dígitos, eu diria, conservando esse eleitor, sem dúvida nenhuma, ele sai como uma grande liderança. Eu não tenho dúvida de que ele vai ser, né, a continuar assim, né, falo não tenho dúvida, porque dúvidas eu tenho muitas sobre muitas coisas, mas a continuar assim, ele vai ser um deputado bastante bem votado na próxima eleição. Ele sai como uma liderança importante de São Paulo, sendo que ele nem é daqui, né? Ele chegou de Goiás aqui agora há pouco, mas ele vira uma liderança de São Paulo, né? Importante. E Sila, eu acho que pode ser das dúvidas das pessoas que nos assistem. A gente está falando muito do Datafolha, muito porque o programa está sendo gravado logo na sequência do Datafolha, e é uma das pesquisas mais tradicionais, né? Não é sobre ser melhor ou pior que as outras, mas você, como especialista, presidente de instituto de pesquisa, as pessoas ficam muito na dúvida sobre as diferenças, né? Essa semana a gente teve uma pesquisa da Atlas Intel, que deu Boulos numericamente à frente, mas empatado com o Marçal, só o Boulos na frente, aí Marçal e Nunes empatados ali numa margem de erro. Teve a Quest, que o Nunes mostrou também o Nunes numericamente à frente, mas os três empatados. A gente teve a Futura, que também saiu hoje, mais parecida aí com o Datafolha, mas aí o Nunes na frente, os três empatados, né? Mas o Nunes na frente, o Marçal na sequência numericamente, e o Boulos logo atrás, mas Marçal e Boulos ali praticamente empatados em número, mas os três empatados tecnicamente. O que explica a diferença dessas pesquisas, né? Algumas dão Boulos na frente, outras dão Boulos em terceiro, algumas dão Nunes na frente, outras dão Nunes em segundo ou em terceiro, Marçal em O que explica essa diferença? A diferença de metodologia? Algumas pesquisas são presenciais, outras são por telefone, outras são por internet, para realmente o eleitor entender que, e até por isso a gente tem o nosso agregador, né, porque ele harmoniza tudo isso, mas eu queria deixar para você explicar. Olha, eu costumo dizer que não existe metodologia perfeita. Toda metodologia tem perdas ou ganhos, né? Então, de fato, pode mudar
um resultado, a depender do dia que a pesquisa foi feita, o questionário que foi aplicado, mas principalmente a metodologia. Os institutos que você citou aí, todos têm metodologias diferentes entre si. Então, tem instituto que faz pesquisa face a face, que é essa que você vai para o pesquisador vai a um ponto de fluxo para uma pessoa e aplica um questionário, que é aquela pesquisa mais tradicional, né? Você tem um desses institutos que você citou que faz CAT, que é uma pesquisa por telefone, não é pesquisa com robô, é pesquisa com um entrevistador, mas é via telefone, é uma pesquisa, diria, mais nova no Brasil, já muito tradicional em outros países, mas no Brasil ela passa a ser usada no momento em que a cobertura telefônica do país aumenta, especialmente com celulares. Então, mas assim, digamos que a campanha de rua, ela pega tradicionalmente, né, eleitores mais pobres, porque eles estão no ponto de fluxo, e a campanha, uma pesquisa telefônica, ela pode ter uma perda nesses mesmos eleitores. Aí você cita um outro instituto que faz pesquisa online, né? Então, é uma terceira metodologia totalmente diferente, em que a pessoa tem que ter acesso à web para poder responder à pesquisa. Então, pega um outro público. O que é importante para a gente olhar é entender as metodologias minimamente, né, quais são as diferenças, e observar as tendências, né, as tendências e as outras perguntas. E, de fato, o agregador é um instrumento usado em todos os países onde há muita oferta de pesquisa. Lembrando que no Brasil, até muito pouco tempo, a oferta de pesquisa era muito limitada. Quando você só tinha essa pesquisa de fluxo, né, ou pesquisa de rua, em que você batia também porta a porta, é uma metodologia muito cara. Então, eram poucos os institutos que conseguiam realizar isso. Como você tem novas metodologias, a pesquisa, né, as empresas de pesquisa proliferaram. Então, você tem muita oferta de pesquisa hoje e isso demonstra a diferença. Mas eu diria que, se você olhar a tendência e não a fotografia, é um bom jeito de saber o que está acontecendo na sua cidade nessa eleição. E olhar o nosso agregador. Exato. Sila, a gente fala muito de São Paulo, até porque a redação da Exame é aqui em São Paulo, mas a gente está trazendo também o cenário em outras capitais. E uma disputa que vem chamando a nossa atenção é em Belo Horizonte, né, onde a gente também tem um incumbente numa situação parecida com a do Nunes, né? Ele assumiu o poder após o então prefeito eleito em 2020, o Calil, ter deixado para se candidatar para governador em 2022, e nessa posição ele vinha atrás das pesquisas, se a gente até brinca, se tivesse um agregador, mostraria talvez o Tramonte na frente, porque de fato ele vem liderando em alguns institutos, e a Quest, que saiu essa semana, mostrou novamente o Tramonte na primeira posição e o Fouad atrás, na segunda colocação, mas com um crescimento de 11 pontos. E você costuma dizer, né, Sila, que existe a força do incumbente, ele poder mostrar a gestão dele. A gente está com pouco mais de 11 dias do horário eleitoral, né, depois que teve início no dia 30 de agosto. Então, eu queria ver com você ao que você atribui esse crescimento do Fouad, se você acredita que, de fato, também em BH pode se definir esse cenário do incumbente contra o seu opositor na figura do Tramonte, se é isso que pode acontecer. E até acrescentar o fato de, aí é uma outra pergunta, mas o Mauro Tramonte, ele é deputado estadual, mas ele também é apresentador de TV para um programa policial parecido com o da Atena, né? E a gente vê cenários diferentes, onde ele, a partir do momento que ele se colocou na disputa, ele disparou, tá na liderança, agora ele parece que deu uma estabilizada, segundo as últimas pesquisas, enquanto o da Atena aqui, enfim, não conseguiu esse espaço. E até as próprias pesquisas em BH mostravam um cenário empatado, em quatro pessoas na segunda posição. E agora o atual prefeito conseguiu se descolar e disparar. Exatamente isso. O Tramonte, ele é
um candidato muito conhecido, de muito apelo popular. Acho que o que o diferencia do Datena é que ele tem um grande apoio político, né? Ele tem um apoio político, inclusive ele une os dois lados, né, a oposição e situação de Minas Gerais. Então ele fez uma grande coligação e tem, né, um candidato muito forte politicamente. Então isso também faz o sucesso dele. Acho que a mudança, né, a partir dessas últimas pesquisas públicas é, de fato, o prefeito saindo desse segundo bloco e subindo, o que eu considero que é um movimento bastante esperado, exatamente porque o prefeito começa a mostrar o que ele fez. Era um prefeito desconhecido, passa a ser conhecido e desponta aí como o opositor ao primeiro colocado. Então ele sai ali desse segundo pelotão. Ele cresceu bastante, né, segundo essas pesquisas públicas que a gente está vendo. Então mostra que a campanha dele também está funcionando, mas a liderança do Tramonte ela é bastante, eu diria, segura, visível, assim, né? Ele não pode ser ali realmente um segundo turno entre ambos com esse novo quadro, né? Porque a campanha faz isso. Em outros lugares em que você tinha ali também um pelotão, né? Eu acho que fora Fortaleza, que eu tenho visto, né, a própria pesquisas públicas que mostram ainda um cenário embolado entre todo mundo, na maioria das capitais, o quadro do mais claro, né? Ou de um final no primeiro turno, ou de um segundo turno bastante mais claro nesse momento, né? Claro que campanha municipal ela tem uma capacidade de mudança bastante grande, porque né, é uma campanha que movimenta rápido, porque, como eu sempre digo, as pessoas conhecem a cidade, então tudo tem um dinamismo a campanha municipal, tradicionalmente, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui, os quadros começam a se definir de um jeito mais objetivo para a gente que observa. O eleitor começa a se posicionar, porque, né, como eu sempre falo, gente, antes da campanha começar, bem no início da campanha, antes de entrar o horário eleitoral, quem está ligado na campanha é a gente, né, analistas, jornalistas, políticos, a população em geral, às vezes nem sabe campanha para quê, eleição para quê que vai. E ela começa a se posicionar a partir, enfim. E as campanhas no Brasil têm sido muito, muito curtas, né? Então não se pode fazer pré-campanha, então não tem primária, né? A campanha não começa lá atrás a se discutir esse tema. O eleitor ele é empurrado em apenas ali um curto espaço de tempo a ter que decidir o que ele vai querer, né? Então, candidatos desconhecidos têm muita dificuldade nesse curto espaço de tempo, a não ser que você tenha uma estratégia diferentona, né, como foi o caso do Marçal aqui em São Paulo. E para você que está nos acompanhando e quer ver mais essas definições nas capitais, vou pedir novamente para se inscrever no canal da Exame, para acompanhar o site da Exame. Temos canais de WhatsApp especializados para eleições, tanto municipais. A Sila fala bastante das eleições americanas. A gente também tem uma cobertura, tem um programa sobre as eleições americanas, o Caminho à Casa Branca. Então, a Exame está de olho em todas as eleições, seja no Brasil e no mundo. A gente já está chegando ao final. Queria agradecer a Clara mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você, André. Obrigada, Sila. E agradecer a Sila mais uma vez e até a próxima semana, Sila. Tchau, obrigada. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Como falei, continue acompanhando o canal da Exame, que na próxima semana teremos mais programa sobre eleições municipais. Até lá!